Olá, fundações sobre solos que perdem resistência. Digamos que tenha pegado um SASPT e ele tem 10, 12, 15 golpes no primeiro metro e até ganha um pouco de resistência no segundo, terceiro, quarto metro, mas a 5 metros ou mais ele perde muito da resistência. É possível fazer uma fundação superficial? Como que um engenheiro determina isso? Tá? Para isso, antes eu quero mostrar a frase errada que você ouve muito engenheiro falando, e quando ele fala, eu tenho certeza, esse cara entende o raso, ele entende a rapa, o mínimo de fundações, mas acha que entende tudo. Qual que é a frase? A frase é a seguinte: não tem problema se o único bulbo solitário, que só tem um, porque é um único bulbo, né? Tem o bulbo de pressão, o bulbo é só um bulbo, só tem um bulbo, e se esse bulbo não chegar no solo fraco, não tem problema, tá? O erro aqui é o seguinte: não existe só um bulbo de pressões, existem infinitos bulbos de pressões. Primeiro, o que é um bulbo de pressão? Imagina que eu faço uma fundação, uma sapata, por exemplo, e aplico uma pressão de 25 toneladas por metro quadrado, ok? Tá? Essa pressão vai se espalhar pelo solo, certo? Então, eu vou ter uma certa região do solo onde o aumento de pressão foi de 25 toneladas por metro quadrado, bem embaixo da sapata. Eu vou ter outra região do solo onde o aumento foi de 20 toneladas por metro quadrado. Eu vou ter outro bulbo de 15 toneladas por metro quadrado. Eu vou ter outro bulbo de 12, 10, 5 e assim por diante, ok? Mas a questão é quantos bulbos eu tenho? Bom, quantos números eu tenho de 0 a 25? Se eu vou contar o que é, são 24 números? Não, tá? Porque não precisa ser um número inteiro, tá? Eu posso tecnicamente ter um bulbo de 8,47 toneladas por metro quadrado. Ok? Tá? Então, bulbos de pressão são infinitos. Ok? Existem infinitos bulbos de pressão para cada carga. Ok? A questão é o quê? Que quanto menor a porcentagem de pressão, maior a profundidade e a largura do bulbo. Afinal, para um bulbo de 1 tonelada de força por metro quadrado correr, ele tem que engajar no mínimo 25 vezes mais área do que o bulbo de 25 toneladas por metro quadrado. Ok? Porque a pressão se permanece constante até chegar no eixo da Terra. Entendido isso aqui? A carga total permanece constante, não a pressão, a carga total permanece constante, tá? Ou a pressão multiplicada pela área permanece constante. Tá? Mas a questão é que a gente vai ter bulbos de valores pequenos que vão obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, invadir terreno do vizinho e invadir e ficar embaixo do prédio do vizinho. Ok? Essa é a questão. Vai acontecer? Vai. Ok? Tá? Tem como evitar isso? Não. Tem como evitar os problemas causados por isso? Sim. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Se o bulbo sempre invade o vizinho, sempre vai ter problema? Não. Tá? Esse problema não ocorre magicamente porque o bulbo invadiu o terreno do vizinho. Não. Esse problema ocorre por quê? Porque o bulbo invadiu o terreno do vizinho com pressão excessiva, a ponto de gerar efeitos notáveis. Okay? O entendimento jurídico. Okay? Aqui a gente está falando... Questão, se ocorrer um problema, se ocorrer um recalque, que eu espero que não ocorra na minha obra, eu espero que você também pense, eu não vou deixar ocorrer um problema para ocorrer um processo, não. Eu vou resolver para não ter problema, tá? Mas a questão é o entendimento jurídico. Se, digamos, você constrói um prédio do lado de outro prédio existente, e quando você constrói o prédio, gera recalques mais pesados no prédio do vizinho, a regra que geralmente é trabalhada na prática, claro, vai variar por juiz, né? Mas geralmente é o quê? Que se o bulbo de 10% da pressão do prédio entre duas edificações não transpassar, o problema de recalque de um prédio não é culpa do outro e vice-versa. Se ocorrer transpasse, pode ser culpa de um sobre o outro, ok? Deve depender de uma análise de um técnico, entendido? Tá? O engenheiro, então, deve fazer o quê? Garantir que não ocorra esse problema de tensão excessiva. Como garantir isso? Conferindo se o terreno da obra exclusivamente é capaz de suportar toda a carga em todos os pavimentos, ou todos os pavimentos e todos os níveis abaixo, né? Os níveis abaixo da camada de assentamento, não do pavimento, camada de assentamento, ok? Entendi isso aqui? Então, como que a gente faz na prática isso? Bom, e vamos demonstrar o problema que a gente tem antes, mas a questão é, em Santos ocorreu exatamente esse problema, tá? Que o que ocorreu em Santos, inclusive, é o título aqui, é justamente um exemplo de Santos, ok? Tá? Onde os primeiros 12 metros de profundidade é areia, ok? E era digamos, fazia-se um subsolo e era feita uma sapata abaixo do subsolo, digamos a 3, 4 metros de profundidade,
ok? Tá? Então tinha em torno de 8 metros de solo de alta resistência até chegar na argila marinha, uma argila orgânica muito mole, ok? Tá? Orgânica, mas muito mole, ok? Tá? E o que aconteceu é o seguinte: tinha esses metros, as pessoas cavavam lá 3, 4, cavavam ali, tiravam o solo superficial, faziam um subsolo, digamos ali 2 metros, 3 metros, e logo abaixo fazia uma sapata e tinha um solo de boa resistência ali. É um solo de difícil escavação e tudo mais, e é um solo que um pedreiro falaria um solo firme, ok? Pode colocar a fundação aí tranquilamente. Não, tá? A questão é o seguinte: em uma profundidade acima de 10 metros, geralmente 12, mas claro, vai depender de cada terreno. Tinha terreno que era 10, tinha terreno que era 15, assim por diante, tá? E descendo mais de 30 metros, ok? Ou seja, um solo, descendo muito, tem uma camada espessa de solo frágil, ok? Uma argila orgânica com resistência nula. Quanto que resiste uma argila orgânica, uma argila marinha, uma argila muito mole? É zero. Tá? É a questão, você já andou num alagado, que você pisa e com a pressão do seu pé, o seu pé afunda 5 centímetros? Pois é, essa que é a questão. Tá? É um solo com resistência nula. Tá? E a questão aqui, o bulbo, único e singelo que muitos engenheiros imaginam, se eu apoiei ele em 4 metros de profundidade e ele tem 3 de largura, ainda assim não chega em 10 metros, ok? Tá? A questão é que, teoricamente, não teria problema nesse caso, né? Pois magicamente a gravidade some, é o que as pessoas pensam depois que elas imaginam um único bulbo, tá? Maluquice completa, o único bulbo não existe, então essa lógica também não existe, ok? Tá? Vamos lembrar, a gravidade do planeta Terra, tá? Por que um prédio cai? Porque o planeta está puxando ele para baixo. Ok? Tá? Puxa todos os elementos para o eixo do planeta. A uma profundidade um pouco maior que 10 metros. Ok? Tá? O eixo da Terra tem que escavar mais de 10 metros até chegar nele. Ok? Tá? Então o bulbo não termina antes dos 10 metros. Ok? Ele continua até o eixo da Terra. Beleza? Tá? E com a construção de muitos prédios próximos, o que aconteceu? Eles começaram a competir por carga nessa região frágil. Ok? Isso que a gente tem que imaginar. E como que a gente imagina na prática? Assim, ó. Imagina que eu tenho uma sapata. Por enquanto, eu vou imaginar o mesmo prédio, depois a gente vai imaginar múltiplos prédios, tá? Mas imagina que eu tenho uma sapata, a sapata tem 4 metros quadrados e 100 toneladas apoiada em um solo que resiste 25. Bom, 4 vezes 25 dá 100, sem problemas. No primeiro metro, essa sapata resiste. Agora, imagina que a 5 metros de profundidade, o solo vai de 25 toneladas por metro quadrado para 5 toneladas por metro quadrado. Eu chego num solo fraco, nessa profundidade de 5 metros. O que vai acontecer é que a carga não vai descer reta, ela vai se espalhar em uma área maior. Ok? Isso que é o bulbo, um dos bulbos na prática, mas vai ter um bulbo de 5 toneladas no caso. Tá? Mas ela vai se espalhar em uma área maior. Ok? E claro, se eu tenho 100 toneladas e a carga que eu posso ter é de 5 toneladas por metro quadrado, desde que eu tenho uma área de 20 metros quadrados, está tranquilo. Ok? A resistência do solo não vai ser um problema. Agora imagina que essa sapata aí está numa obra com um pilar a cada 3 metros. O que vai acontecer é que se tem outro pilar a 3 metros de distância para cada lado e esse outro pilar também tem uma carga similar, eles vão começar a competir por carga, porque se tem um pilar a cada 3 metros, os pilares vão espraiar a carga numa área de 3x3 e depois vai ficar só aqueles 3x3, ok? E aí vai ser um problema. Só que se tiver um pilar a cada 5 metros, vai ser um problema menor. Então, o segredo é afastar mais os pilares? Não, porque se você afasta os pilares, aumenta a carga. Ok? Não adianta. Tá? A questão crítica, né, é o peso do prédio. E essa mesma lógica vale no peso de um prédio. Se eu tenho um prédio que pesa, digamos, 4.000 toneladas, e esse prédio está num terreno de 400 metros quadrados, por exemplo, bom, 4.000 toneladas sobre 400 dá 10 toneladas por metro quadrado. O que vai acontecer é que mesmo que, digamos, ele esteja apoiado numa sapata de 40 toneladas por metro quadrado, ok? O que vai acontecer é que a carga vai se espalhar até englobar o terreno como um todo da obra, ok? E desde que a pressão esteja abaixo de 10 toneladas por metro quadrado, o terreno daquele prédio vai conseguir suportar o prédio, ok? Essa é a questão. E daí se o vizinho também fizer um prédio de 4.000 toneladas, no mesmo área de terreno, não vai ser um problema, ok? O problema vai ser o seguinte: se, digamos, tenha vários terrenos de 400 metros quadrados, tem uma pressão admissível de 10 toneladas por metro quadrado na base e alguém resolve fazer um prédio de 8.000 toneladas. Tá? O que vai acontecer é que esse prédio de 8.000 toneladas, o problema não é que ele está invadindo a carga, porque os terrenos já estão se invadindo um pouco. Okay? Tá? O que está acontecendo é que
um terreno vai invadir um pouco do outro, mas também vai ser invadido, então isso compensa, ok? O problema é um prédio mais carregado, ok? Que tem só 8 mil toneladas, num terreno como todo que só suporta 4 mil. Ok? E aí vai gerar recalque pesado, vai deformar todo o solo, e aí quando deformar todo o solo, vai deformar também o solo do vizinho que ele invade, tá? E ele invade mais do que o solo do vizinho invade ele, entendido? Essa que é a questão, tá? Então, análise prática, como que a gente faz uma análise prática disso? Tá? A regra básica é a seguinte, a gente calcula o prédio, a gente poderia calcular, né, o prédio todo, verificar qual é a carga do peso total, modelei o prédio inteiro, calculei todas as cargas, gastei 3 semanas fazendo isso, e daí eu verifico se a fundação é adequada. Até pode, mas vai dar um custo considerável. Ao invés disso, a gente faz o quê? A gente, claro, faz o ensaio SPT, ok? Mas depois de feito o ensaio SPT, verifica a resistência do solo numa camada de assentamento, em cada camada, cada metro de assentamento abaixo de onde eu vou apoiar, ok? Então, se eu quero apoiar a 2 metros de profundidade, eu tenho que verificar nos 3 metros, nos 4 metros, nos 5 metros, nos 6 metros, 7 metros, até descendo impenetrável, ok? E se tiver que descer 20 metros, daí tem que descer 20 metros, tem que analisar todos os 20 metros, tá? Claro, na prática eu vou olhar o ponto pior e eu analiso só aquele, tá? Mas eu tenho que analisar tudo, e eu tenho que verificar se aquele ponto vai conseguir suportar uma carga superior ao peso da obra, ok? Aquela região vai conseguir suportar todo o peso da obra com a área de terreno que eu tenho, isso que a gente tem que determinar, ok? Tá? A gente vai fazer uma análise e descobrir, por exemplo, se eu não for fazer uma fundação que passe, sabe, dos 10 metros, a carga limite da obra é 1.000 toneladas, 2.000, 5.000 toneladas, uma coisa assim, entendido? Tá? Geralmente vai ser 1 tonelada por metro quadrado por andar, então se já falei 2.000 toneladas, eu posso fazer um prédio de 2.000 metros quadrados. Entendido a situação? Essa que é a questão. Tá? E dentro da questão, pouco importa quantas toneladas tem na pior sapata. Regularmente você vê grupos de engenharia, o engenheiro posta assim e fala, a pior sapata tem 50 toneladas. Tá? E a resposta é, pouco importa. Não importa quantas toneladas tem na pior sapata. O que importa é qual a pressão média. Ok? Isso que importa. Tá? A verificação é peso total por área total. E daí depois se verifica o ponto mais frágil abaixo, tá? Vamos demonstrar na prática isso então. Exemplo número 1. Eu tenho um solo, 22 golpes no primeiro metro, depois ele vai para 9, depois ele vai para um pouquinho menos do que 6, depois ele fica em 6, 6, 7 aqui e tudo mais, e pega o metro com 5, e depois ele chega na água. Posso fazer uma fundação e considerar que eu tenho 22 golpes? Não. Por quê? Porque embaixo tem o 9, ok? Aqui a gente pode fazer aquela média de bulbo local da sapata, que é o bulbo crítico para aquela sapata, onde englobaria provavelmente os primeiros 2 ou 3 metros. E faria uma média disso. Até isso aqui poderia ser adequado. Mas em seguida eu desceria, ok? 7 metros de profundidade. Eu tenho 5 golpes. Ok? 5 golpes, claro, vai depender do tipo de solo. Se for no solo siltoso, em torno de 10 toneladas por metro quadrado. Se for um solo argiloso, em torno de 8 por metro quadrado. Mas digamos que seja um solo argiloso. Ok, 8 toneladas por metro quadrado. E daí o terreno tem, sei lá, 300 metros quadrados. 8 vezes 300 dá 2.400. Então, a obra tem menos que 2.400 toneladas? Se sim, nesse caso, é aceitável fazer a fundação superficial. Ok? Mas claro, não constando 22 golpes, né? Porque isso aqui é uma questão que foi bem compactada no último metro. Ok? É uma questão que na prática provavelmente dimensionaria com em torno de 5 ou 6 golpes essa fundação. Ok? Tá? Bom, próxima questão. Eu tenho um ensaio SPT. No primeiro metro eu tenho 15. Daí digamos que eu quero apoiar nesses 15. Daí vai para 33, vai para 38 e ele baixa para 34. Se a minha camada de assentamento é 15, eu não preciso me preocupar com nenhum SPT menor do que 15, entendeu? Com maior que 15, ok? Mesmo que aqui fique fazendo um monte de zigue-zague em número acima de 30, pouco importa, ok? Por quê? Porque o crítico é o quê? É esse, se eu for apoiar nos 15 metros, é esse 15, ok? Tá? Então eu não preciso me preocupar com um valor que está digamos, bem acima do que eu tenho de camada de assentamento, ok? Esse gráfico está incorreto, esse 33 devia estar mais para cá, tá? Mas essa é a questão que a gente tem que analisar, ok? Próximo, eu tenho esse SPT aqui, ó, 10 golpes que aumenta para 28, ok? Aí depois reduz para 16. O que eu poderia fazer aqui tranquilamente seria realmente apoiar no primeiro metro, considerar uma média desses 3 valores aqui e apoiar localmente, verificar a sapata localmente para essa questão. E depois eu pegaria esses 6 golpes aqui embaixo e verificaria globalmente a obra, verificaria se a pressão total da obra, o peso total da obra é menor do que 6, a tensão divisível desses 6 golpes aqui, que vai variar, no caso vai ser 9 toneladas para argila, vai chegar umas 13, 14, 15 toneladas para areia, tá? Mas a questão é
Eu vou verificar se aqui eu não vou ter um problema de tensão excessiva, entendido? Tá? Próximo, mesmo padrão, 7, 22 e começa a baixar. Isso aqui vai ser a mesma questão, porque novamente eu tenho 5 golpes aqui embaixo, eu vou ter que verificar. Agora, sabe qual que é o problema crítico que nunca vai passar essa verificação? Esse aqui. Ok? Onde eu tenho, digamos, 17 golpes, 19 golpes, 12 golpes e 10 golpes. Mesmo que eu dimensione o primeiro metro para 10 golpes, o problema de sobra é o seguinte. Que, ok, eu tenho um nível da água 6 metros, mas eu tenho uma camada de argila plástica com um SPT de 0. Quanto a isso aqui é 0, ok? Muitas vezes você vai ver isso aqui como se tivesse 1 e 1 aqui ainda, porque tem muita gente que faz ensaio errado e coloca 1 sempre, tá? Mínimo de 1, tá? Mesmo quando o peso desce sozinho, eles consideram 1 ainda, tá? Então, se tiver 2 aqui, eu já me preocuparia. Mas nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho 0, ok? Qual que é a resistência de 0? Eu vou considerar 2 toneladas força por metro quadrado, 0 vezes 2. E se considerasse 0 vezes 3, o que é maior? 0 vezes 2 ou 0 vezes 3? Dá 0, ok? Tá? Então, a questão é, tecnicamente aqui, isso aqui não tem resistência nenhuma, é 0, entendido? Tá? A questão é que esse solo, ele não suporta carga nenhuma, porque ele tem um SPT praticamente aqui, ó, que chega em 0. Ele chega em 1 por 25, dependendo do caso. Tá? Aqui impenetrável, aqui chega em 1 por 25, ok. 1 por 25 é equivalente a mais ou menos 0,6 golpes. Ok? Equivalente tipo, a 1 tonelada por metro quadrado. Ok? Tá? 1 tonelada por metro quadrado. Com sorte eu consigo apoiar uma casa nisso. Entendido? Tá? Mais do que isso não vai ser possível, entendido? Tá? Então, nesse caso, mesmo tendo água, eu não quero fazer a fundação que penetra água, não quero fazer hélice, não quero fazer cravada, porque é mais caro. Nesse caso, você pode não construir nesse terreno. Ok? Tá? Se você pegou esse SPT aqui, ou você faz só uma casa lá no topo, ok? Que daí para essa pressão aqui de 1 por 25 para uma casa vai estar tranquilo, uma casa térrea. Tá? Passou disso, quer fazer uma obra de múltiplos pavimentos, é a questão de descer aqui, e aqui entra o problema, ok? Eu vou descer aqui 9, 7, 7, 9, 18, 14, 45, opa, atingir o solo de alta resistência, mas depois tem 9 de novo. Entendido? Dependendo do caso, se 9 pode ser um problema ou não, tem que verificar em cada caso. Se esse 9 não for um problema, beleza. Se for, aí tem que continuar descendo até chegar no impenetrável. Entendido? Tá? Essa que é a questão. Tá? E, por questão final, né, fazer uma análise adequada de todo o ensaio SPT e determinar a solução de fundação ideal para a obra do seu cliente é uma habilidade necessária para qualquer engenheiro que vai dimensionar a fundação de uma obra. Ok? E isso é capaz de gerar economia ou custos pesados na obra. Ok? Tá? Muitos da economia que eu já tive em projetos, digamos que alguém fez um projeto, depois chegou para mim, o cliente para mim, para eu refazer o projeto, um dos pontos que mais consigo gerar economia é justamente nas fundações, porque muita gente teme fundações que não são eficientes por não planejar adequadamente as fundações, ok? Daí o custo vai lá para cima, tá? Se você quer adquirir na prática esse conhecimento de como escolher a fundação ideal para a sua obra e entregar um projeto de qualidade, eu determino isso na prática dentro dos meus cursos. Se eu quiser fazer um projeto, o cliente olhar e pensar, nossa, eu estou economizando contratando esse engenheiro, eu demonstro na prática as questões de como economizar e garantir uma obra de qualidade dentro dos meus cursos, tá? Que vão estar no texto, nesse link aqui abaixo. Então, tem um texto aqui embaixo de mim, do meu lado no caso, né? Mas embaixo do vídeo, tá? Que vai ter, que é o link, meu Linktree, que vai ter o meu site, onde tem todos os meus cursos, beleza? Tá? Na descrição do vídeo também fica, tá? Mas, por enquanto, será isso então, e até